Sofridos pelo Bragantino no primeiro tempo foram os gols sofridos contra o Palmeiras, uma falta de entendimento ali da marcação para a movimentação dos atacantes, né, um espaço aberto no meio de campo. Na tua visão, aconteceram erros repetidos? Você compara esses dois jogos, esses gols sofridos? E se você pudesse explicar também um pouco as saídas do Gustavo e do Vital ainda no intervalo. Por que você preferiu essas alterações, essas trocas, por favor? Boa noite a todos, boa noite, Flávio. Pelas substituições, a intenção era exatamente voltar mais agressivo, voltar com um pouquinho mais de jogadores com mais força em campo, porque o que eu vi no primeiro tempo foi a equipe do Red Bull nos surpreendendo, adiantando a marcação, e num desses lances a gente acabou errando a saída de bola e tomou o gol. Então, é semelhante ao que aconteceu no jogo do Palmeiras, mas eu acho que hoje de uma maneira diferente, né? Hoje o jogo teve uma característica diferente. Nós sabíamos que íamos enfrentar uma equipe que vem muito encaixada nos últimos jogos, que tem jogadores leves, rápidos, né? Então essa maneira de jogar fez com que a nossa estratégia para o jogo fosse neutralizar algumas peças e tentar, através da velocidade, equilibrar o jogo, né? Mas isso não foi possível no primeiro tempo. Por isso a entrada do Otero e do Léo Natel, para que a gente tivesse um pouquinho mais de corpo, um pouco mais de força física para tentar chegar à linha de fundo. De uma maneira geral, nós sabemos aonde nós erramos. Faltou concentração no começo do jogo, faltou uma leitura de jogo mais adequada para aquele momento do jogo, onde todos os atletas ainda tinham, no aspecto físico, muito a desenvolver na partida. Então nós tínhamos que entender isso, e numa saída de bola a gente toma o gol aos 2 minutos, e aí você tem que se abrir mais, você tem que marcar mais adiantado. Então, até mesmo no que se diz respeito à marcação da nossa equipe, ela foi muito prejudicada em função de nós termos que adiantar o Jô e o Casares para que a gente fizesse uma marcação mais alta, e essa bola passou a entrar com maior facilidade no meio-campo, tornando a equipe muitas vezes instável na marcação. Mancini, boa noite. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Deu para perceber desde o primeiro minuto que o adversário estava melhor distribuído taticamente. O Corinthians parecia correr na ladeira o tempo inteiro. Eu queria saber se faltou um pouco de repertório para o time e para você como treinador do time, para tentar fazer algo diferente. Talvez uma mudança, mais um volante, preencher o meio de campo, tirar a referência, 2 meias, enfim. Você acha que faltou repertório tanto do time quanto da sua parte para tentar mudar o panorama do jogo, porque desde o primeiro minuto já dava para entender o que aconteceria até o final? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Olha, nós tentamos de todas as formas na segunda etapa, né? Mudamos a equipe, deixamos só um volante em campo, tentamos fazer com que atletas de maior velocidade fizessem parte do jogo, porque na minha ótica faltou um pouquinho de velocidade ao jogo. Aquilo que o Red Bull imprimiu no começo do jogo fez com que desarticulasse o sistema de marcação do Corinthians. Então nós tínhamos que ter, além da bola, uma volúpia mais agressiva no jogo, né? Melhorou na segunda etapa. Eu acho que na segunda etapa o Corinthians, embora não fizesse também um bom jogo, mas ele ao menos equiparou fisicamente a partida, equiparou em termos de briga, de concentração. Foi um outro segundo tempo, foi um outro jogo no segundo tempo. Já no primeiro tempo não, acho que a leitura não foi bacana. Em termos de repertório, faltou muita coisa ao Corinthians hoje, que todos nós sabemos. A gente está aqui reconhecendo que não foi bem a equipe hoje. A estratégia montada, ela logo aos 2 minutos, ela foi tendo que ser modificado em função de você tomar um gol muito cedo na partida, e isso faz com que você tenha que se expor. E quando você encontra uma equipe bem montada, uma equipe rápida, uma equipe confiante do outro lado, que já vencia por 1-0 desde o início da partida, as coisas tendem a ficar mais difíceis ainda, né? Nós enfrentamos uma equipe hoje que mereceu a vitória.
jogou melhor, foi dona de boa parte do jogo, das ações fundamentais da partida, né, das principais ações do jogo, e nós, desde os 2 minutos, tivemos que correr atrás de um resultado. É óbvio que numa situação dessa aparecem muito mais os erros, né? E hoje talvez a gente tenha poucos acertos. O maior acerto ou o melhor acerto foi a gente equiparar na segunda etapa em termos de competitividade. A equipe voltou diferente, mas foi um Corinthians abaixo daquilo que todos nós sabemos que pode ser. Boa noite, Mancini. Rafael Tebas, da Jovem Pan. Mancini, você chegou no Corinthians com o objetivo de tirar o Corinthians da parte de baixo da tabela. E isso rapidamente aconteceu. O novo objetivo virou a classificação a Libertadores. Você está próximo disso, mas o resultado de hoje foi muito ruim. O Corinthians se distancia um pouco do G6. No entanto, o G6 pode virar G7, caso o Palmeiras conquiste a vaga na Libertadores da América. Você é o técnico do time, pensa de maneira pragmática. Vai torcer para o Palmeiras ser campeão e, consequentemente, ficar mais fácil de chegar à Libertadores, Mancini? Boa noite, Rafael. Nós mudamos a meta, é verdade, até porque nós atingimos a primeira rapidamente e agora é óbvio que a segunda é bem mais difícil, né? Porque você tem equipes que vêm bem no campeonato, que fazem parte deste grupo. Então não é simplesmente você achar que vai chegar, você tem que fazer por merecer isso. E hoje a gente ficou distante de uma equipe que quer chegar no G6, né? Mas de maneira alguma a gente vai se abater com isso ou jogar a toalha. Não, nós sabemos que o Corinthians pode jogar mais do que isso. A gente sabe que este foi um jogo um pouquinho atípico daquelas apresentações que nós vimos a equipe fazer. Então é hora dos ajustes, é hora de você reconhecer, aprender com os erros, para que a equipe possa melhorar e alcançar o segundo objetivo, né? E eu torço para o Corinthians, eu não torço para ninguém, nem time A, B ou C. Eu sou muito fundamentado no meu trabalho, naquilo que a gente faz diariamente para poder ver a evolução da equipe nos jogos. Cine, Gabriela Ribeiro, da TV Globo. Repito a pergunta que eu fiz na saída de campo para o Fábio Santos. Por que o Corinthians está oscilando nas últimas rodadas e o quanto essas oscilações atrapalham a ambição do time no Campeonato Brasileiro? Boa noite, Gabriela. Lógico que nos atrapalha muito, porque se nós tivéssemos tido 6 pontos do jogo do Palmeiras e do jogo de hoje, nós estaríamos numa situação muito mais confortável, pensando de uma forma efetiva até em G4, né? Mas 6 pontos foram jogados fora e isso, de certa forma, acaba frustrando a todos, mostrando alguns erros da equipe. Então é hora da gente respirar fundo, saber que tem muita coisa a ser jogado ainda, tem muita coisa a ser melhorado. A equipe hoje não fez um bom jogo, foi muito aquém daquilo que normalmente a gente vê o Corinthians jogar, mas é seguir firme, forte, sabendo que quinta-feira nós estaremos em campo novamente. Nós temos que melhorar com os ajustes que serão feitos para que todos, de uma maneira geral, melhorem. A partir do momento em que hoje o comportamento coletivo ficou abaixo, dá para a gente exigir de cada um, né, que faz parte daqueles que entram em campo, dos que estão como opção, do treinador, da comissão técnica, uma melhora rápida para que no jogo diante do Bahia a gente seja mais forte. Mancini, boa noite. Jonas Campos, da TV Gazeta. Queria saber o quanto o resultado de hoje complica ou não essa busca do Corinthians por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. E a gente viu você tentando de tudo ali para mudar o jeito do time jogar, né, Mancini? Trocando peças, e a falta de reforços é uma coisa que preocupa muito o torcedor, justamente por não ser uma prioridade diante da crise financeira que o Corinthians atravessa. O quanto isso te preocupa também, você como técnico do clube? Obrigado, boa noite. Boa noite, Jonas. Olha, eu, para te falar a verdade, eu sou muito realista, né? E eu tenho na mão
um elenco que me deu retorno rapidamente e eu tenho que confiar nesses atletas. Eu não posso de maneira alguma ficar sonhando com nada que pode ser real ou irreal. Então eu, vivendo na realidade, estou sempre muito mais próximo daquilo que pode acontecer em campo, né? Nós sabemos que nós temos algumas limitações e sabemos que temos atletas que já mostraram que são capazes de realizar aquilo que a gente monta em termos de estratégia de jogo, em plano tático, em sabedoria de jogo, né? Então, neste momento agora, a gente tem que absorver essa derrota, porque ela foi muito chata, absorver. A gente entende que hoje a equipe não fez um bom jogo, o nosso adversário foi superior, mereceu a vitória, então nós temos que aceitar isso, fazer os ajustes necessários para que quinta-feira a gente seja melhor. E em termos de G6 ou de G8, nos complica porque o nosso adversário de hoje também passa a brigar, então é mais um time que está brigando ali, que está perto da gente. Nós ainda temos um jogo a menos do que a maioria das equipes e nós temos que fazer valer o fato de somar esses pontos. Mesmo a equipe jogando fora de casa, a gente tem que ter uma postura que possibilite que a gente volte a sonhar dentro desse nosso objetivo. Mancini, Marcelo Berga do Globo Esporte. Queria que você falasse como é que foi a preparação de vocês para encarar um jogador como o Claudinho, né? Um jogador que vem sendo destaque no campeonato, deu uma assistência, fez um gol hoje. Como vocês tentaram, qual era a estratégia para tentar parar esse jogador e essa equipe do Bragantino? E também falar sobre a formação do meio campo, né? Mais uma vez, você veio a campo com Gabriel e Ramiro. Recentemente você usou o Cantilho, recentemente você usou o Camacho. Queria saber quando você acha que o jogo pede cada jogador dessa característica para essa formação de meio campo. Obrigado, um abraço. Marcelo, boa noite. Olha, a opção pelos volantes, ela vai muito dentro da estratégia, né? Nós sabíamos que hoje a gente ia enfrentar uma equipe extremamente veloz, de muita transição. O Red Bull tem uma equipe que chega muito bem no contra-ataque, que volta muito rápido também. Então, em todas as ações do jogo, nós sabíamos que nós teríamos que ter uma atividade física intensa na partida, né? O gol, logo aos 2 minutos, acabou atrapalhando isso, porque a estratégia, ela em tese, ela teve que ser mudada, porque nós tivemos que adiantar o Jô e o Casares para que fizessem uma marcação mais adiantada, e o quadrado central sofreu com isso, que são os atletas Jô, Casares, Ramiro e Gabriel. A partir do momento em que a gente teve que abrir um pouquinho esse quadrado, e ele passou a ser até um retângulo, você começa a tomar bola entre linhas toda hora, não só dos zagueiros do Red Bull, como dos meias que circulavam naquela área, né? Então isso acabou sendo determinante para que a gente tivesse dificuldades no jogo, né? E a estratégia em cima do adversário, do Claudinho e também do Arthur, porque o Arthur também é um atleta que vem muito bem na competição, era para que a gente não deixasse a bola chegar nesses jogadores e diminuísse. Por isso a opção de Gabriel e Ramiro, que tem um poder de marcação melhor do que Cantillo, do que Camacho, né? E foi a dupla que nos estabilizou como equipe vencedora naquela sequência de 4 jogos. Então eu tenho que ser o mais justo possível, eu tenho um leque de opções, mas eu não posso esquecer daquilo que os atletas fizeram naquela fase vencedora do Corinthians. Por isso a opção por eles. Mancini, depois do último jogo, você falou que a meta é vencer, conquistar 15 pontos até o final do campeonato para entrar no G6. Agora faltam 7 jogos, né? O Corinthians então precisa vencer 5 desses 7. Precisa ter uma campanha praticamente de time campeão. E como fazer isso nesse momento em que a equipe está oscilando tanto? Boa noite, Fernando. Vencendo as partidas, né? Não tem outra maneira. Nós temos que ser realistas. O Corinthians tem que ganhar os jogos que faltam se ele quiser sonhar com a segunda etapa. Lá atrás, nós tínhamos uma meta de fugir do Z4. Fugimos. A partir do momento em que a gente entra numa outra meta, essa meta é mais difícil.
E se nós não tivermos as vitórias em sequência, fica difícil sonhar com isso. A gente sabe que esses pontos de hoje eles não voltarão mais, e infelizmente a gente sente, mas de forma alguma a gente pode se abater, porque tem N exemplos ao longo do campeonato aí de equipes que jogaram dentro de casa e perderam pontos importantes e foram buscar lá fora. Então essa é a nossa missão, somar esses pontos fora de casa para que a gente possa reequilibrar a campanha. Obrigado, Mancini, e a todos que nos acompanharam. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.